Boa noite, que alegria estar com vocês aqui em Mata da Praia. É interessante que eu começo a falar e geralmente o pessoal já percebe meu sotaque e começa a rir, não sei porquê, mas é uma alegria muito grande. Eu vi que aqui nessa igreja tem muitos mineiros, não é verdade? Quem é mineiro aqui? Levanta a mão. Ó, meu povo, depois vocês passam lá em casa para nós tomar um café, a gente comer um pão de queijo. Que alegria estar com vocês aqui, pastor Marcílio, uma alegria grande. Falar em queijo, eu trouxe um queijo para o pastor Marcílio, que já acabou, mas depois eu trago outro e ele divide com a igreja toda. Pode ser? Pastor Marcelo, obrigado pela oportunidade, meu irmão. Que Deus abençoe demais essa igreja. Estou muito honrado e feliz de estar aqui. Quero pedir para a Amanda, minha esposa, ficar em pé. Ela não gosta muito, mas ela vai ficar em pé. Minha esposa, nós estamos casados já há 7 anos, e a Rebeca está no berçário, e passou realmente no colo de muitas pessoas aqui nesse tempo, no retiro, e eu estou muito alegre de estar com os irmãos. Queridos, você trouxe a sua Bíblia? Sempre, gostei dessa resposta. Salmo 37, abra sua Bíblia em Salmo 37, nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado, pessoal da banda. Em nome do Iago, eu vou agradecer a todo mundo, porque ele que ministrou, beleza? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês nessa noite cantando também. Salmo 37, versículo 1. Você vai ficar bastante tempo assentado. Se pudesse, coloque em pé. Nós vamos ler Salmo 37, versículo 1. E se você achou, diga, eu achei. Quem não achou, diz, espera aí. Salmo 37, 1, diz assim a palavra do Senhor, vamos ler. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Vamos ler juntos os 5? Entregue. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos nessa noite celebrando o Senhor e ouvindo a tua palavra. E nessa hora, que apenas a tua palavra seja pregada. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite limpe bem os nossos ouvidos, abra bem o nosso coração, para que a tua palavra encontre um lugar fértil nessa noite, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Pode se assentar. Salmo 37 é um salmo de Davi. Eu amo salmos. E eles foram escritos por diversos autores. Cada salmo na palavra do Senhor corresponde a um momento específico da história. E são vários os autores. Por exemplo, os filhos de Asaf, na realidade os filhos de Corá, Asaf, Salomão, Moisés. E cada salmo diz a respeito de um momento da história. Por exemplo, o Salmo 37 foi escrito pelo rei Davi. Um salmo escrito num momento da vida em que o rei já era um homem adulto. Como diz, por exemplo, o versículo 25 do Salmo 37, o rei Davi diz, olha, eu fui moço, agora eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora, o rei Davi já não era mais aquele matador de gigante. Ele não era mais um guerreiro jovem. Ele já era um rei muito experiente, que tinha vivido muitas coisas com Deus, uma experiência vasta, e agora, um rei adulto,
ele começa a refletir a respeito de um dilema que tomou conta do seu coração. O Salmo 37, nesse salmo específico, Davi está discutindo um dilema antigo que talvez toma conta do meu e do seu coração nessa noite. Por que os justos, eles sofrem tanto? E por que os injustos, muitas vezes, os perversos, eles parecem prosperar? Você já se fez essa pergunta? Porque eu já. E era um dilema muito grande no coração de Davi, tanto é que nesse salmo, ele cita a palavra injusto 14 vezes. O dilema de Davi era enorme. Por que então que o injusto prospera? Sendo que os justos muitas vezes passam por dificuldades. Bom, esse é um dilema que o próprio Jesus, ele já nos responde em Mateus no capítulo 5, ele diz que Deus faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Esse é um conceito na teologia que a gente chama de graça comum. O próprio filho de Davi, Salomão, diz que tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo, o mesmo acontece com o ímpio. Mas para Davi, naquela ocasião, esse dilema era um dilema muito grande. E a impressão que dá quando nós lemos o Salmo 37, é que Davi estava tomado com esse dilema. Mas ao invés de Davi buscar respostas na sua longa experiência como rei, Davi volta os seus olhos para o Senhor. E ao invés de dar ouvidos às aparências dos dilemas da vida, Davi busca em Deus certeza da sua fé. E é isso que eu e você hoje precisamos fazer. Olhar para o Senhor e buscar nele certeza para a nossa fé. E foi isso que nós fizemos durante todo esse tempo no retiro. Nós conversamos a respeito do porquê nós cremos. Quais são as razões da nossa fé. E eu quero parabenizar essa igreja, porque visa buscar todos os dias um relacionamento com os seus jovens e adolescentes, trazendo para eles uma convicção de fé. Parabéns, igreja. Que Deus abençoe e que vocês mantenham essa visão. Porque no meio das vicissitudes da vida, no meio dos problemas que enfrentamos, muitas vezes os dilemas que tomam conta do nosso coração fazem com que nós duvidemos da existência de Deus. E hoje, se você entrou nesse lugar com dúvida no seu coração, eu quero te fazer um desafio. Espere e descanse no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Entregue o seu caminho ao Senhor. Davi, nesse texto, está nos ensinando a enxergar a vida de uma forma mais ampla. Porque quando vivemos os dilemas da vida, nós estamos tão focados nos nossos problemas, que nós não conseguimos enxergar a big picture, a forma ampla da vida. A gente não consegue enxergar a amplitude da vida. E Davi, nesse texto, está nos ensinando, ao invés de olhar para aquilo que era imediato e passageiro, nós precisamos olhar para o Senhor e confiar nas promessas dEle. Provavelmente o Salmo 37 fazia parte de uma preparação do filho de Davi, Salomão, para ele assumir o reino no seu lugar. E nesse momento, Davi estava ensinando ao seu filho a crer nas promessas de Deus. E assim como Davi, eu e você, nós precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. Ele está nos ensinando todos os dias a entregar o nosso caminho a Ele e descansar nos seus braços. Qual é o nosso desafio nessa noite? É entender que confiar em Deus é o caminho direto para alcançarmos uma vida plena nele. E Davi entendeu que ele precisava entregar o seu caminho a Ele. Ele precisava descansar no Senhor, render tudo a Ele. Ele precisava perder o controle. Ele precisava abrir mão do controle e entregar nas mãos do Todo-Poderoso Senhor. Por isso eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. O que você está precisando perder para Deus hoje? O que você precisa render nas mãos do Senhor hoje? E olhando para esse texto, para essa pequena passagem que lemos, até o versículo 7,
nós podemos aprender pelo menos 3 preciosas lições com esse texto. A primeira delas é que nós precisamos, quem está na mídia aí pode passar, por favor, nós precisamos tomar cuidado com a comparação. Volte seus olhos para o primeiro versículo do capítulo 37. Davi diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Davi começa o salmo dando um basta na comparação. E eu quero dizer para você que o mal das nossas famílias contemporâneas é a comparação. Olharmos para o outro e percebemos, o outro tem e eu não tenho. Porque o meu chefe tem e eu não consegui alcançar. Porque a família lá da igreja tem e eu não consigo. E nós começamos a comparar realidades. Isso é terrível para a nossa fé. Porque parece que quando fazemos comparações, nós estamos dizendo da nossa força de alcançar, e não do poder de Deus de prover. Então nós temos que tomar cuidado com a comparação. E Davi diz isso, toma cuidado. Talvez dizendo para o seu filho, Salomão, toma cuidado com a comparação. Você não precisa se comparar, fica calmo. Olha, eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, querido pai de família. Nós, pais de famílias, agora eu posso dizer isso, eu sou um jovem, mas eu posso dizer que eu sou um pai de família. Nós, pais de famílias, nós temos um poder nas nossas mãos que nós não percebemos muitas vezes. O poder de animar a nossa casa e de desanimar. E quando nós começamos a comparar realidades dentro da nossa realidade familiar, nós estamos plantando sementes da inveja. Principalmente se fizermos essa comparação com os perversos. Poxa vida, eu sirvo ao Senhor, eu vou na igreja todo domingo, eu estou lá com os meus queridos irmãos, eu dou o dízimo direitinho. Quem disse que é pelo que você faz? É pela graça, querido. É pela graça. Então, nós muitas vezes somos usados para desanimar a nossa casa. Então, querido pai de família que está me ouvindo aqui, não seja essa pessoa que traz a semente da inveja para dentro da sua casa. E agora eu vou falar das mães também, das mulheres. E aí é complicado, porque geralmente chega, porque fulana tem, eu não tenho. Nossa, eu quero igual da fulana. E essa época de redes sociais é terrível a questão da inveja, viu, meus irmãos? E ela se tornou velada. Ninguém vê, só eu. Cuidado com o seu coração, querida irmã. Porque talvez você também está plantando uma semente de inveja na sua família. E inveja é pecado. E se você está em pecado, hoje mesmo, reconcilie-se com Deus. Hoje mesmo, abandone isso. Porque os nossos filhos estão assistindo essa realidade. Porque os jovens e adolescentes estão participando dessa vida. E que filho vai querer amar a um Deus que o pai só ora para reclamar? Que a mãe só levanta a voz para dizer, ó céus, ó vida, ó azar. Tome cuidado com a comparação. Porque as alegrias dos ímpios são passageiras. Elas vão desaparecer. Por isso nós não podemos invejar as coisas desse mundo. Nós precisamos construir tesouros na eternidade. Leve a sua família a amar a Deus sobre todas as coisas. A comparação é a insatisfação em Deus de forma revelada. A comparação é a falta de contentamento no Senhor. Por isso, se hoje você está comparando, peça a Deus força para obedecer à vontade dEle e não ceder aos impulsos da inveja, em nome de Jesus. Essa é a primeira lição do texto. A segunda está no versículo 3 e 4, que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Coloque a sua fé em prática. Diz assim o versículo 3 e 4,
Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Davi, no meio do seu dilema, ele encontra a solução. A solução era colocar a sua fé em prática. E nesse tempo que estivemos juntos no retiro, nós percebemos que fé é muito diferente do que dizem por aí. E permita aqui aos queridos jovens e adolescentes, eu vou repetir algo que eu disse no retiro. Fé não é acreditar em Deus. Porque talvez a sua fé até aqui tenha sido uma fé em créditos. Como, por exemplo, fazemos num banco. Você que mexe com investimentos ou que gosta de poupar o seu dinheiro, quando você vai até o banco e coloca crédito na sua poupança, você espera que o banco te remunere com juros, com correção monetária e com tudo que você tem direito. E essa é a raiz da palavra, acreditar, colocar créditos. E nós começamos a tratar a Deus como se fosse um investimento. Pior, tem gente tratando o Senhor como uma loteria. Eu aposto que Deus vai fazer. E isso não é fé. Fé não é acreditar em Deus. Porque no mesmo momento em que eu acredito e Deus não faz da forma que eu gostaria, eu desanimo. Eu passo a ter um desânimo profundo. E muita gente tem abandonado o Senhor, porque está vivendo uma fé em créditos. Então fé não é acreditar em Deus, fé é confiar em Deus. Fé é confiar em Deus. E Davi sabia disso. Davi diz: confie no Senhor e faça o bem. Não importa qual é a vida do injusto, não importa a realidade do outro, eu preciso ter fé no Senhor. Fé não é acreditar em Deus, fé é confiar. É confiar. Quem tem um coração confiado em Deus, não se preocupa se a situação em que está vivendo é uma situação difícil, porque ele confia, ele sabe no Deus que tem crido. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Louvado seja Deus. Nós precisamos confiar no Senhor e ter essa convicção. Fé não é acreditar, fé é confiar. Por essa razão, a confiança em Deus não pode ser leviana, ela precisa ser prática. Então, Davi entendeu isso. No versículo 3 ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Confie e faça. Fé é movimento. O próprio pastor Fabrício Freitas, pode passar por favor, ele diz que fé sem movimento é religiosidade. E que em nome de Jesus, Deus te livre de uma fé religiosa. Que Deus te livre da religiosidade. Que Deus te livre do ritualismo, mas que Deus te encha de uma fé em movimento, uma fé que vai à prática, uma fé certa, porque confiar em Deus e fazer andam juntos, e o próprio Davi sabia disso. Não é isso que diz Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, ora a fé é o quê? Certeza. Então fé não é uma aposta. A fé não é uma vontade de ser remunerado pelo que eu fiz. A fé é a certeza de uma realidade. É a certeza de que nós estamos confiados na mão de um Deus que não falha, na mão de um Deus que cuida de nós. A fé é sim a certeza da realidade espiritual, porque ela é a convicção de fatos que não se veem. A fé sim, é por ela que nós temos a aprovação do Senhor, conforme os antigos tiveram bom testemunho. Confiar no Senhor, meus queridos irmãos, envolve praticar o que Ele ensina. E isso é fé em movimento. E no contexto, quando nós vamos estudar o contexto do Salmo 37, nós vemos que alguns do povo de Deus foram tentados a deixar a sua terra. O que era o mesmo que dizer que Deus não era fiel e nem digno de confiança. Era deixar a sua terra. Então Davi,
no versículo 3, ele ensina a confiar no Senhor, a fazer o bem e a habitar na terra, e se alimentar dela. Porque, queridos, confiar e permanecer naquele contexto era a forma de colocar a fé em movimento. Quando nós estamos confiados numa palavra do Senhor, nós seguimos os seus mandamentos. E quando nós não temos uma direção do Senhor, nós precisamos buscar nele a certeza dos nossos caminhos. Naquela ocasião, colocar a fé em movimento não era sair da terra, era habitar na terra e se alimentar dela. Isso era fé em movimento. Isso era confiar no Senhor. Isso era saber que mesmo na terra seca, mesmo nos problemas que aquela terra tinha, havia um Deus que o sustentariam ali. Talvez você está vivendo na terra seca, e a sua tentação nessa noite é desconfiar da palavra que Deus te deu. Eu quero te desafiar a confiar no Senhor, fazer o bem e esperar nele, porque o mesmo Deus que deu a visão é o Deus que vai dar a provisão, amém? Confiar e permanecer. Quando nós nos agradamos do Senhor, nós temos a bênção da abundância nele, ainda sem considerar o que ele pode nos dar. Por isso, o versículo 4 continua: e agrade-se do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. E agrade-se do Senhor, é lindo ver essa palavra no original, que significa ser criado em meio ao luxo, ser mimado. Isso significa que em Deus nós temos tudo que nós precisamos, ainda que Ele nos dê nada, porque nele nós temos a presença, e a presença dEle é suficiente para nós. Essa não é uma promessa vazia, meus queridos. Deleitar-se no Senhor, agradar-se no Senhor, é o maior desejo que nós precisamos ter no coração. É saber que Ele está cuidando de nós, é saber que nós temos muito mais prazer nele, e isso Deus sempre faz, Ele cuida de nós. Aqui a promessa não é que se você orar, Deus vai te dar exatamente tudo que você pedir. A promessa é, se você se agradar no Senhor, o que você mais vai querer é a vontade dEle, e isso vai te satisfazer. Essa é a promessa do Senhor. Então deleite-se no Senhor hoje mesmo. E foi isso que nós conversamos naquele tempo de retiro, que nós precisamos confiar no Senhor, e fazer a vontade dEle, viver para Ele, ter a convicção de que Ele está sustentando a cada um de nós, e que Ele tem uma missão para cada um de nós. Então peça a Deus hoje, que Ele sustente a sua fé, que Ele te dê confiança, para que você possa prosseguir, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus dilemas. E por último, a terceira lição que nós vemos nesse texto é que nós precisamos deixar Deus agir no nosso caminhar. Versículo 5, olhe para a sua Bíblia, e eu queria que você lesse mais uma vez comigo, o versículo 5 lá na frente. Você pode ler? Leia. A palavra entregue para mim é a principal palavra do Salmo 37. Do hebraico a palavra galal, que significa rolar embora, abrir mão. Talvez a expressão mais próxima seria perder o controle. Perder o controle. É a mesma palavra usada, por exemplo, quando um rei se rendia. Ele dizia, eu me rendo. Perdi o controle, não está mais nas minhas mãos. É a mesma palavra, e o verbo que nós estamos lendo aqui nos ensina a deixar o nosso fardo, a entregar o nosso caminho, a perder o controle. Porque a caminhada com Deus é uma experiência de perder o controle e de entregar o controle nas mãos de quem tem todo o poder. Pense bem comigo, imagine você andando no centro de Vitória com algo que é o mais precioso para você. O que é mais precioso para você? Um bem mais precioso. Talvez você esteja andando com o seu carro, que para você é muito precioso, ou um relógio que é uma herança de família, ou o seu iPhone que você lutou em 24 prestações para pagar.
É aquilo que você tem como mais precioso. Eu espero que não seja isso, mas finge que é. E aí chega alguém, um mal intencionado, um indivíduo, e diz uma palavra que você já ouviu. O que ele fala? Perdeu. E o que você fala? Perdi. Você não vai lutar com ele, pelo amor de Deus. Perdi o controle. Estou rendido. Entregar o seu caminho ao Senhor não significa que Deus está roubando o controle de você, mas significa que você voluntariamente está entregando tudo a Ele. Porque Deus é um Deus educado. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, não é? Se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Preste atenção nisso. Então, Deus, Ele bate a porta. Ele não vai tomar o controle da sua mão, mas Ele pede que você entregue tudo a Ele. Eu creio num Deus soberano. Eu creio num Deus soberano. E se você está aqui, é bem provável que você também creia nesse Deus. Mas uma coisa, como disse e repito, uma coisa é confiar em Deus, outra coisa é confiar totalmente em Deus. E deixar Deus agir é entregar totalmente o seu caminho ao Senhor. Deus está nos ensinando que de vez em quando, nas nossas batalhas da vida, nós precisamos perder. E talvez você está vivendo uma situação tão terrível na sua vida, que você está perdendo muito. Mas eu quero dizer para você, ao invés de perder para o inimigo errado, perca, entregue o seu caminho ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Davi está nos ensinando que nas batalhas da vida, como ele fazia como um rei, ele precisava perder o controle, abrir mão. E essa é uma experiência profunda de fé. Porque não tem nada mais profundo do que uma experiência em que eu perco o controle e entrego tudo ao Senhor. Eu preciso todos os dias buscar isso, e você também. Buscar entregar o nosso caminho a Deus. Essa é a maior bênção na caminhada. Eu tenho dito que muitas vezes a experiência da caminhada com Deus é uma experiência de fracasso pessoal, porque eu abandono as minhas vontades, abandono o meu caminho e vivo os propósitos de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos achar que Deus fará tudo que nós queremos. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. O Augusto Nicodemos, ele vai dizer uma frase que eu amo. Ele diz que ter fé não é dizer eu determino. Ter fé é dizer, seja feita a tua vontade. Ao invés de falar para os nossos problemas, perdi, vamos olhar para nosso Deus e dizer, perdi, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Abra a mão hoje, querido, abra a mão hoje, querida, e faça a vontade do Senhor. E eu queria terminar lendo o versículo 7 mais uma vez. O versículo 7 diz, descanse no Senhor e espere nele. Aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Davi entendeu que para descansar ele precisava esperar e vice-versa. Ele precisava abrir mão. E eu quero contar uma pequena experiência. Eu sou pai da Rebeca. A Rebeca tem 6 meses. E ela vai fazer 7 agora sábado que vem. Quando ela tinha 2 meses, eu sou pai de primeira viagem. Quando ela tinha 2 meses, a gente estava lá em casa e tentando fazê-la dormir há um bom tempo. E ela não parava de chorar. E ela chorava. Quem aqui já viveu isso? Acho que todo mundo, né? Vocês estão rindo para mim, é porque parece que é alguma coisa só eu que vivo, né? Ela não parava de chorar. E eu já tinha feito de tudo, querido.
Já tinha colocado de lado, já tinha colocado de bruços, nem pode, mas já tinha. Já tinha dado remédio, já tinha feito massagem na barriguinha, já tinha dado remédio contra a cólica, já tinha ligado para o meu pai, para minha mãe: o que eu faço? Socorro, pelo amor de Deus. Meu avô já estava lá assim: tem que dar funchicória, tem que dar funchicória. Eu nem sei o que é isso, mas tinha que dar. E nós estávamos lá, penando para fazê-la dormir, e ela não dormia, só chorava, só chorava. Coloquei no chuveiro, tirei do chuveiro, a mãe levou, amamentou no chuveiro, voltou, e nada, e chora, e chora. E eu coloquei nos meus braços na cama e disse: filha, nós já fizemos de tudo, como se ela estivesse entendendo tudo, né? Filha, nós já fizemos tudo que a gente podia fazer. Filha, agora você precisa descansar. Aí ela chorou mais 1 hora, mais ou menos, e depois parou de chorar. E a experiência de vê-la chorar nos meus braços, sabendo que eu já tinha feito de tudo por ela, me tocou demais. Porque eu que sou humano e falho, eu que sou um pecador miserável, sei cuidar da minha filha, e tinha feito de tudo por ela. E muitas vezes eu estava agindo com Deus da mesma forma que Rebeca. Deus já tinha feito tudo, Deus já tinha cuidado de todas as coisas, e eu estava ali desesperado, chorando diante de Deus. E eu percebi que na caminhada com Deus, a convicção da nossa fé vem no descanso. Vem no descansar e aguardar, porque se nós temos um Pai que nos ama, Ele está cuidando de nós. Às vezes nós precisamos perder até mesmo o choro, e contemplar a beleza de descansar, enquanto aguardamos por Ele com paciência. O que você está precisando perder para Deus hoje? Jesus disse isso aos seus discípulos, e nós estudamos isso lá no retiro, Lucas 9. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser salvar, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Talvez o que você precisa hoje é ter essa convicção de que há um Deus que está cuidando de você, de que há um Deus que você pode descansar nos braços dele, há um Deus em que você pode aguardar por ele com paciência, porque tem cuidado de você. E por isso eu quero orar por você, e eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, porque talvez você chegou nesse lugar atribulado, preocupado, aflito, primeiro com a sua vida, com a sua alma, e hoje o convite de Jesus é que você perca o controle da sua vida hoje, e entregue o controle da sua vida ao Senhor, para que você viva os propósitos dele, não os seus. E se nessa noite você ouviu essa palavra do Senhor e deseja perder o controle, deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, em nome de Jesus, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus. Hoje eu decido, eu não quero mais viver para mim, quero viver para o Senhor. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Lá atrás, que Deus abençoe. Lá atrás, que Deus abençoe. Aqui na frente, Deus abençoe. Mais alguém quer entregar a sua vida? Entregue a sua vida a Jesus hoje, descanse nele, é a minha última chamada. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Lá atrás, Deus abençoe, faltava você, minha irmã. Aqui na frente, Deus abençoe, minha irmã, faltava você.
Glória a Deus, porque 5 vidas se entregaram nessa noite. Há salvação na casa, irmãos. Meu segundo apelo é para você, querido irmão, que já entregou a sua vida ao Senhor, mas que talvez está igual a Rebeca, minha filha, num desespero, num choro incontido, e hoje você precisa descansar nele. Você precisa aguardar por Ele. E hoje você quer fazer um compromisso de descansar nos braços de Deus. Assim como o rei Davi entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele. Hoje você quer fazer isso. Você que já é membro dessa igreja, você hoje quer descansar no Senhor. Onde você está, se coloque em pé, nós vamos orar juntos como igreja. Onde você está, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Muitas pessoas ficando em pé. Descanse no Senhor. Você que levantou uma das suas mãos antes também, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Senhor Jesus, nós queremos entregar a vida de cada uma dessas pessoas que se colocaram em pé nessa noite. Nós te louvamos porque o Senhor trouxe vida nessa noite, nesse lugar. E te pedimos que o Senhor cele com teu Espírito cada vida que se entregou ao Senhor nessa noite. E aqueles que se colocaram em pé, desamparados, desesperados, nós te clamamos que a paz que excede todo entendimento guarde esse coração em nome de Jesus, e que nós possamos entregar e descansar no Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.